Então, antes de a gente ver outros assuntos teóricos importantes ali para nosso dashboard, eu vou apresentar para você como é que eu gosto de trabalhar quando eu vou desenvolver alguma aplicação ou coisa do tipo. Então, o que eu gosto de fazer antes mesmo de coletar os dados que a gente já viu, entender o problema, encontrar possíveis soluções, fazer levantamento das métricas e possíveis gráficos que a gente pode desenvolver, ok? Então isso a gente já fez anteriormente. E agora a gente já também coletou e entendeu a base. Com essa pequena exploração na base de dados, a gente viu ali os possíveis filtros que a gente pode desenvolver para o nosso dashboard. Ok, beleza, e conhecemos a nossa base. Após isso, o que eu gosto de fazer? Gosto de elaborar os gráficos de acordo com as métricas para ir tendo noção que tipos de gráficos eu posso utilizar para resolver cada problema, cada pergunta, para responder cada pergunta das métricas levantadas. Gosto de elaborar a estrutura do dashboard, e isso pode ser um pedaço de papel, logicamente o modo mais básico de se fazer seria um pedaço de papel, num Paint ou num PowerPoint ou numa ferramenta mesmo de design de dashboard, só para você pensar, elaborar o posicionamento de cada gráfico, o dashboard, como você gostaria que sua página web ali ficasse, né, sua aplicação de dashboard. Aí eu começo a desenvolver o aplicativo mesmo, crio o aplicativo, começo a inserir os gráficos dentro do aplicativo, então o início do esboço do Dash. Depois disso eu começo a estruturar realmente o dashboard, posicionando cada gráfico, organizando o tamanho dos gráficos, tamanhos de linhas, colunas, dentre outras características, cores, etc. E por fim eu faço o deploy do dashboard no meu serviço, né? No caso do Shine, coloco lá no servidor Shine para fazer. Então isso é a forma que funciona para mim, que eu gosto de fazer os meus trabalhos. Serve como sugestão para você, mas você pode pegar, alterar ou pensar em outra coisa, mas isso é apenas uma sugestão para te ajudar a resolver todo o problema aqui de desenvolvimento do dashboard, ok? Então, vamos lá no código agora. Temos aqui nossos dados coletados, tudo certo. Definimos aqui os possíveis filtros, né? Modelo, ano, acessórios. Aí os acessórios têm essas N possibilidades. Tudo isso é uma coluna, então a gente tem que pensar como vamos fazer o filtro com base nessas colunas. E, por fim, a UF. Como o nosso objetivo é analisar, visualizar o valor de venda de cada automóvel de acordo com suas características, no caso aqui o modelo, o ano, acessórios, comparando inclusive os valores entre a UF, o que eu penso já de imediato? Pô, os principais filtros que a gente tem que ter aqui é o modelo e a UF. Beleza até aqui. Então, o que eu gosto de fazer? Vou importar a biblioteca, vamos começar a elaborar os gráficos. Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte: de acordo com o que eu vou desenvolvendo o gráfico, eu já gosto de pensar como eu vou estruturar também os filtros, tá? Então eu vou montando ao mesmo tempo que eu vou montando os gráficos, eu já vou montando os filtros, a ideia, a lógica dos filtros. Então vamos começar aqui. Ó, eu quero filtrar por modelo. Então eu, particularmente, trabalho assim. Vou criar uma variável modelo e quero comparar o valor daquele modelo por cada UF. Então eu já venho aqui e vou colocar aqui o F. Beleza. Então, o modelo que eu vou escolher. Então eu venho aqui, escolho o modelo. Vou colocar esse aqui, Corolla XEI 16 válvulas, XEI 16 válvulas. E a UF. Como a gente quer selecionar mais de uma UF, duas ou mais, fica a critério de cada um, eu vou colocar duas, a gente vai colocar um array. Então vou selecionar os modelos de Mato Grosso e Sergipe. Feito isso, criei essas duas variáveis. E agora eu vou fazer a seleção dos meus dados. Então eu venho aqui, ó, usando o dplyr para manipulação, a forma mais fácil e profissional de se trabalhar com manipulação no R. Então modelo é igual a variável modelo, end, UF está contido, como eu tenho dois valores, né, para fazer a consulta, está contido dentro do array modelo.
E vamos salvar esse filtro dentro de de um novo objeto, que eu vou chamar de dados select, dados selecionados, né? Então vou fazer o filtro e pronto, ó. Coletei, temos aqui um pouco mais de 164 registros para esse modelo, para essas UFs. Beleza, ok. As 36 colunas, que a gente não excluiu nenhuma coluna até o momento, né? A gente deixou o padrão. Estamos selecionando apenas as linhas, os registros. Ok, feito isso, agora eu vou começar a elaborar o gráfico. Um dos gráficos que a gente pensou, das métricas, né? Foi o valor médio ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Quando a gente pensa visualização ao longo do tempo, ou seja, valor diário, semanal, bimestral, mensal, anual e etc., o gráfico mais recomendado, geralmente, é o gráfico de linhas. Né? A gente vai ver. Porém, pode ter casos que, dependendo da quantidade de registros que você tem, o gráfico de linhas não fica agradável. Aí você pode usar outro. Um outro mais adequado para essa situação ao longo do tempo seria um gráfico de barras, por exemplo. Tá? Mas o mais utilizado é o gráfico de linhas. Então vamos aqui elaborar um gráfico de linhas. Coloco aqui ggplot. Beleza, ok. Vou chamar ogonline, que é para representar as linhas. Certo? AS, X. Na variável X, eu quero a data, as minhas datas, né? Dentro da minha base, a data chama data, ou o campo que chama data é data coleta metadados. E o Y é o valor, que chama valor. Vou jogar minha base aqui no ggplot, lembrando que é minha base dados select, certo? Beleza, ok. Então vamos executar esse aqui. Opa. Escrevi errado aqui, ó. Erro em function object data collect metadados not found. Então, coleta. Eu errei a sintaxe aqui. Errei novamente. Vamos aqui, pronto. Olha só, funcionou. E olha só como o nosso gráfico ficou um tanto estranho. Se a gente dar um zoom aqui, ele tem 3 barras aqui, ó. Uma, que começa aqui no valor baixo até outra. No dia 12/7, outra barra. 8/5, outra barra, tá? O que isso pode estar indicando? Que a nossa variação de registros por data não é tão grande. Então isso é um problema, não é à toa que o gráfico ficou um pouco feio aí, beleza? Outro problema também é que a gente não indicou a interconexão desses gráficos de linhas. Mas a chance mais provável aqui é a variação de dados. Isso quer dizer o quê? Que os valores estão muito concentrados nessa data aqui, 4, 12 e 5. Então, a gente tem que dar um jeito nisso também. Outro problema, como a gente falou aqui no início, nós queremos o valor médio e a gente está colocando o valor absoluto, a gente não calculou a média. Então, isso é um problema também. Então, vamos vir aqui, dados select e calcular a média para minhas bases. Então, group by data coleta metadados. Vou summarize. Vou colocar aqui uma nova coluna, media valor, e vou usar a mediana por enquanto. Vou usar aqui a mediana por enquanto. Vamos executar. Deu um pequeno problema aqui, deu um erro. A gente colocou aqui, ó, eu coloquei o nome da função errada, né? Median. Eu coloquei mediana mesmo, literalmente. Então vamos executar aqui novamente, ó. Pronto, executou. Temos aqui, ó, 2/5, 4/5, 12/7, ó. Agora a gente tem uma variação. Agora provavelmente o gráfico vai ficar melhor, né? Só que temos um outro problema. Lembra que a gente combinou lá no início que um dos problemas era ter o quê? A visão geral dos valores dos automóveis por modelo, né, utilizando o filtro, só que eu queria comparar por UF também. Então eu vou selecionar um modelo,
vou colocar ali na data, só que eu quero ver por UF a variação de valores por UF, a média de valores, etc. Então a gente tem que colocar aqui o filtro na UF. Vamos executar. Pronto, agora sim, ó, a gente tem um pouco mais de variação. Sergipe e Mato Grosso. A gente tem aqui um pouco mais de variação e os valores estão aqui ok. O que a gente vai fazer agora? Salvar isso dentro de um novo objeto. Esse objeto a gente pode chamar aqui mediana data. Vamos chamar de mediana data. E agora vamos executar novamente. Beleza, funcionou. E aqui eu vou alterar. Eu vou mostrar aqui para você uma outra forma de plotar gráfico. O que a gente pode fazer? Geralmente, a gente joga os dados aqui dentro da função ggplot. Mas a gente pode colocar a nossa base de dados fora, usar o pipeline do dplyr, vai concatenar, ela concatena aqui, porque esses pacotes são bem integrados, e vamos trocar aqui, ó, a nossa variável valor por média valor, mediana valor. Eu coloquei média valor, né? Média valor. E ainda continuamos com o problema. Por quê? A gente tem que utilizar esse... O que a gente tem que fazer aqui agora? Beleza. A gente não está indicando para a função a conexão desses valores, tá? Então o que a gente tem que fazer? Além de dividir isso por UF, a gente também tem que fazer um agrupamento desses valores por UF. Se a gente executar aqui agora, ó, já alterou. Por quê? O que ele fez aqui anteriormente? Ele pegou todas essas datas e foi plotando um gráfico, né? Então ele pegou aqui, ó, 1.1, 2, 3 para essa data, para essa respectiva data. Ele pegou aqui para essa outra data. Então, vou destacar aqui para você ver o que ele fez. Ele pegou todos os valores e plotou aqui, ó. Então, provavelmente tem um valor aqui, outro aqui, por exemplo, e outro aqui. E aqui a mesma coisa. Então, ele pegou todos os valores para essa mesma data e foi plotando. Só que como a gente não indicou que ele tem um agrupamento, né? Ele vai fazer esse agrupamento, então ele não encontrou essa conexão entre as datas. E é isso a gente precisa fazer. Então, a gente coloca aqui, group, a gente pode dizer que a gente quer colocar por UF. Então, ele vai vir aqui, ó, já vai dividir. Não está mostrando qual é cada UF, mas eu estou dizendo que existem essa categorização. Para mostrar o que é cada UF, a gente pode vir aqui, colocar um parâmetro color e UF. Vamos executar novamente. E pronto, olha só. Nosso gráfico aqui agora está bem correto. Temos alguns problemas de design, né? Por exemplo, as linhas estão muito finas, estão ruim de visualizar. Então, o que a gente pode fazer? Vem aqui, coloca size para aumentar o tamanho da linha e vamos já também adicionar um título para o nosso gráfico. Então vamos colocar aqui média valor e vamos executar novamente. E agora sim o nosso gráfico está mais visível, né? Está com um visual melhor. Então nós temos aqui a linha vermelha Mato Grosso, temos registro aqui dia 4 do 5, 20 do 7 e depois 5 do 8. E existe uma variação nesses valores de alta, de queda e uma nova alta aqui para 31 e depois 5. Então, o valor capturado do dia 5 do 8 está bem próximo lá do início do 4 do 5. Houve uma queda ali nos valores do anúncio, mas ao final acabou ficando próximo do início. Já para Sergipe, o EC, que é a linha azul, ele tem registros aqui mais antigos. Então, temos aqui, ó, 2 do 5. Então, ela começa subindo consideravelmente até 12 do 7, depois dá uma queda até 29 do 7 e depois dá uma disparada aqui considerável até 5 do 8. Ou seja, existe uma variação e o que a gente consegue concluir aqui? Que a média de valores de Sergipe está muito mais alto nessa data, né, 5 do 8, até essa data recente de 5 do 8, em relação ao Mato Grosso.
Como eu já disse isso em outros momentos, que a gente já utilizou essa base aqui de anúncios de automóveis, a- essa base ela varia muito. Tá? Ela é muito, existe uma variação muito grande de um dia para o outro, por exemplo. Então o certo seria o quê? Continuar coletando, atualizando essa base para acompanhando. Até porque os veículos que estavam sendo vendidos nessa data aqui, provavelmente nem estão mais sendo anunciados. Nem, de repente já tirou o anúncio, porque vendeu ou porque a pessoa desistiu. Acontece também, a pessoa desistiu de vender o seu automóvel. Mas temos aqui o nosso primeiro gráfico pronto e agora vamos para o segundo.